desculpando pelo atraso. Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Atendendo o pedido de preferência, com sustentação oral da relatoria do desembargador Marcos, o 6 da pauta complementar, HC da capital, impetrante Dr. Carlos Odorico Doriveu e paciente Reinaldo Jorge Magalhães. Bom dia. Habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo Jorge Magalhães, contrato comissivo do juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar, ação penal Código 41.5.16, que indeferiu o pedido de revogação de custódia preventiva pelo cometimento em tese de concussão e prevaricação. Petante sustenta que a gravidade e abstrata do crime não é apta para ensejar segregação do paciente. O paciente jamais teve participação em qualquer tipo de delito, visto que é primário, possui bons antecedentes, sendo que sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho. Também possui profissão definida, sendo policial militar há mais de 10 anos, possui residência fixa há anos. A manutenção de tal prisão afronta os princípios de dignidade humana, da presunção de inocência devido ao processo legal. Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade do paciente com documentos. O pedido liminar foi indeferido, o juízo singular informou que se encontra nos autos aguardando a realização de sessão de instrução, designada para dia 26/10/2015, com traslado da denúncia. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela designação em parecer assim sintetizado. Habeas corpus, justiça castrense, concussão e falsidade ideológica, prisão preventiva, pedido de liberdade provisória indeferido na instância de piso, sob argumento de ter restado evidenciada a reiteração criminosa, respaldar a custódia cautelar, com fundamento na ordem pública. Busca a concessão da ordem sob pretexto de gravidade em abstrato do crime, não é apto a ensejar a segregação do paciente. O paciente é primário, possui bons antecedentes, bem como sua prisão viola os princípios da dignidade, da presunção e da inocência. Severa ainda que a decisão que decretou custódia cautelar carece de fundamentação idônea, pois atendeu os requisitos expostos no Código Penal Militar, os quais seriam incompatíveis com a Constituição Federal. Por fim, alega não estarem presentes os requisitos de declaração preventiva, alegações insubsistentes, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, requisitos da prisão preventiva, necessidade de se garantir a ordem pública, decisão fundamentada de acordo com os ditames legais e constitucionais, condições pessoais favoráveis que não garantem o direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a prisão preventiva. Constrangimento ilegal inexistente. Pela denegação da ordem, doutora Valéria Perassoli Bertoldi, Procuradora de Justiça, é o relatório. Sua Procuradoria? Vossa Excelência tem um prazo regimental. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Orlando de Almeida Ferri, digno presidente da Igreja Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Rondon Basílio Dar Filho, nosso cumprimento pelas brilhantes decisões. Excelentíssimo senhor doutor procurador de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor desembargador relator Marcos Machado. Externar agradecimento até na época em que Vossa Excelência foi secretário, e em 2005 Vossa Excelência teve o amor ao próximo de prestar socorro ao pai deste patrono que foi vitimado no acidente em 10 de abril ali na rodovia, quando era secretário. Então, independente das circunstâncias, a gente não tem grau nem de amizade, mas assim, o altruísmo prestado, eu quero agradecer a Vossa Excelência na época, e que Vossa Excelência, Deus possa abençoar Vossa Excelência e a sua família. Aos serventuários da Justiça, aos estudantes aqui presentes. Excelência, trata-se de um fato até mesmo teratológico, no sentido de que se nós viermos estudar lá na Inglaterra, em 1812, quando surgiu o habeas corpus, na nossa Constituição Federal, quando foi introduzido o direito de locomoção, o cerceamento, a segregação, é somente em casos extremos. E aí, esse fato é tão interessante que o paciente Reinaldo Jorge, ele tem 15 anos de serviço prestado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A gente verifica das folhas 83 às folhas 96, as dezenas, assim como foi na inicial do habeas corpus,
inúmeros elogios pelos relevantes serviços prestados para a corporação, para a sociedade. E se for aplicado, ele está preso desde o dia 31 de agosto, se for aplicado a pena, ou seja, no mínimo legal, é claro que, e é bem verdade, que o habeas corpus não trata-se a questão de mérito. Não trata-se aqui saber se ele é inocente ou é culpado, nós sabemos disso. Mas o que a gente verifica até tentei juntar ontem um atestado médico, onde ele tem neoplasia, né? E nosso estado está sendo pioneiro nas audiências de custódia, inclusive até a 11ª Vara Militar e de Custódia, onde a gente verifica que a segregação e o artigo 8º dos direitos humanos, da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, ao qual o Brasil faz parte também, ali refere-se sobre a liberdade e a segregação somente em casos necessários. É bem verdade que quando foi denegado a liminar, remeteu-se ao fato de que teria uma audiência no dia 26 de outubro. Realmente teve essa audiência e esse Tribunal de Justiça, o entendimento desse Tribunal de Justiça é para que devido à legislação especializada, o acusado deveria ser ouvido primeiro. Mas o entendimento do STM, o Superior Tribunal Militar, do Egrégio Tribunal de Justiça, é que ele pode ouvir após a oitivas. Ele se optou, teve interesse, não, eu quero. E na audiência de instrução ele falou a declaração dele, ele expôs a declaração dele, ou seja, já não careceria mais do cerceamento da liberdade dele. É bem verdade, excelências, que não somente o paciente está segregado, assim como ele possui 3 filhos, tem esposa, tem irmãos que são militares e está sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque esse fato na vida dele é um fato que, se for, é bem verdade que o Procurador de Justiça, o Dr. Marcos Machado, relator, foram procuradores, e eu pauto pela justiça, pela promoção da justiça, mas também eu não posso aceitar a segregação antecipada. Eu não posso aceitar que o paciente, que ele pode, pelo fato dele ser militar, pelo fato dele ter residência, pelo fato dele estar lotado no batalhão, ele ter condições. Até menos vem aqui clamar Vossas Excelências uma possibilidade de um monitoramento eletrônico, mas que ele possa estar no seio da sua família, para que ele possa estar fazendo o seu tratamento. Eu tenho aqui o protocolo que eu fiz ontem, Excelência. No entanto, não foi possível juntar os autos, tendo em vista que o sistema do Tribunal de Justiça, do PJE, estava fora do ar. Mas se Vossas Excelências me permitiu, se juntar o atestado, o comprovante médico onde ele está em tratamento e tal, eu vou até perante Vossas Excelências e mostro que foi protocolado. Infelizmente, o rapaz no protocolo falou assim: olha, doutor, não tem como juntar hoje, tendo em vista que o sistema está fora do ar. Mas são intempéries que acontecem na nossa vida, são situações. Se ele realmente praticou esse crime, deve ser punido na legalidade, deve ser punido naquilo que é a justiça, naquilo que é a lei. E até mesmo uma punição, ele cumpriria a pena no regime semiaberto. Então, Vossas Excelências, assim nós olharmos as folhas 83 a 126, fala e remete sobre os elogios. Nós colocamos, e sem muita demora, na inicial, decisões do STM, decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões interessantes, aonde, por exemplo, a ministra Ellen Grace, na época, ela entende e ela define assim, a jurisprudência dessa corte está sedimentada no sentido de que a gravidade do crime não justifica por si só a necessidade da prisão preventiva. Aí nós colocamos a doutrina, conforme Guilherme de Souza Nutti, e também decisões do Superior Tribunal de Justiça, aonde a ministra Laulita Vaz assim diz, a simples alegação judicial da gravidade genérica do delito, de natureza hedionda ou praticada pelo paciente, não se fundamenta o suficiente em ensejar a manutenção de sua custódia cautelar, devendo o juiz discorrer sobre os requisitos previstos. Aí a gente verifica a necessidade, o artigo 312, que aplica-se por analogia do Código de Processo Penal, ou seja, já teve a instrução processual, ele já foi ouvido perante o Conselho de Justiça, ele tem o direito, a gente entende, pela liberdade. Então, nesse sentido, Excelências, de acordo com o extrato de alteração, é como se fosse publicação do DJE. O extrato de alteração do policial militar significa a vida miliciana, significa o comportamento prestado pelo policial militar. Então, nas folhas 83, lá são inúmeros os elogios que falam lá nas folhas 83. Dentre eles, nós vamos ler apenas um para Vossas Excelências, são vários, para que a gente não perca tempo aqui com Vossas Excelências e não esteja até mesmo delongando e demorando na nossa fala. Foi publicado, por exemplo,
Um exemplo, BCG, elogio. É com grande prazer e sendo de justiça que vem ao público louvar e elogiar com destaque o mês de atuação individual os seguintes policiais: Reinaldo Jorge Magalhães, profissionais estes que no mês de agosto se destacaram de serviço operacional administrativo do 10º Batalhão de Polícia Militar, sendo avaliados pelos quesitos de produtividade, liderança, decisão, relacionamento interpessoal, disposição para o trabalho, planejamento, disciplina, assiduidade e representatividade. Desse modo, demonstrar o alto grau de profissional e tirocínio policial militar. Excelência, os fatos que culminaram com a segregação dele, é bem verdade que não trata-se do mérito, assim como nós já falamos, mas é declaração de uma mulher que ela declara nos autos que é prostituta e declara que é traficante. É bem verdade que a prova testemunhal é conhecida como as prostituta das provas. Então a Daiane, ela declara: olha, eu sou prostituta. Quem dirá se essa prostituta não foi paga? Quem dirá? Isso na questão do mérito. Se ela não foi paga para acusar os policiais, houve investigação, a prisão dele está mantida na decisão do magistrado, convencido pela declaração. É bem verdade que no momento que há a segregação cautelar, há até mesmo um conflito, e isso também não tem que ser analisado aqui, na questão do mérito de valores. Uma hora fala que é 5 mil e 7 mil, outra hora fala que é 3.500 e 7.500. Então, até divergência nos valores, que claro também não compete no habeas corpus. Então, Excelência, tendo em vista o perfil profissional do paciente, o extrato de alteração, os constantes elogios, e tendo em vista a questão do princípio da presunção de inocência, o princípio da dignidade humana, tendo em vista que ele é policial militar há 15 anos, eu suplico, eu imploro a Vossas Excelências que conceda a ordem, ainda que seja através de monitoramento eletrônico, ainda que seja através do monitoramento, para que ele possa sim estar no seio da sua esposa, junto com seus filhos, tendo o tratamento devido. Ou seja, a questão da segregação, ela não segrega somente o paciente, mas sim seus familiares. E isso, após 15 anos, causa também, Excelências, um trauma psicológico na vida dele. Para quem nunca foi preso, para quem nunca foi, é tido pelos colegas, é visto de forma diferente pelos colegas, e é discriminado pelos colegas, isso já não tem mais como voltar. E eu peço à Justiça, que se promova a Justiça e que Vossas Excelências conceda a ordem. Obrigado. Eminência. Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação oral, e até porque eu não tive acesso ao parecer, chegando apenas agora, eu vou mantê-lo à sua inteireza. Eminentes pares, como foi dito da tribuna pelo defensor, ele traz um fato novo, relacionando doença grave ao paciente, e o que me levaria, obviamente, a reavaliar a possível substituição. Faço um encaminhamento à Câmara, porque o principal motivo que me leva a não anuir a tese da liberdade, ela se resolve aparentemente hoje, numa audiência, a última audiência, onde a testemunha não comparece e declara que há temor. Então há ordem de condição coercitiva. E eu vejo que a hipótese de frustração e um desdobramento prejudicial à audiência, caso haja o direito consagrado pelo tribunal em detrimento da instrução realizada pelo juízo. Então, se a defesa concordar, eu adiaria por uma sessão, receberia o documento, reavaliaria esse direito, mas condicionado à conclusão do ato processual. E poderia fazê-lo monocraticamente, se fosse o caso, para na semana seguinte. Isso se for caracterizado constrangimento legal. Senão eu trago na próxima terça. Seria esse o encaminhamento. Caso contrário, eu faço a leitura do voto. Outra coisa, Maria Marta. Então, Vossa Excelência encaminha, faz a juntada e eu faço a análise ainda hoje. Correto? Assim terminar a audiência.
Cadeado 1 da pauta complementar. Desembargador Marcos, o 2 da pauta complementar é de Vossa Excelência. Parecerá pela denegação da ordem. Em sede de execução penal, a discussão envolve a não apreciação de pedido de progressão. Como dita, a Procuradoria opina pela denegação, mas suscita também uma preliminar de não conhecimento. Eu estou afastando, porque há entendimento recorrente do Tribunal, no sentido, inclusive trago em homenagem ao desembargador Rondon, decisão de Vossa Lavra, o manejo de habeas corpus, objetivo exclusivamente de fazer cessar o constrangimento com ainda demora da análise de pedido de progressão de regime outrora formulado sem concluir buscar deferimento em si, não há de falar em declaração da via lei. Então, nesse caso, a ciência conheceu o habeas corpus e determinou o juízo que o julgasse em prazo certo, porque o problema aqui é da demora, tem mais de 4 meses, né? Então, eu estou vencida essa preliminar, aderindo a essa conclusão para conceder parcialmente a ordem com o fim de determinar o juízo que o faça em 10 dias. Eu estou de acordo, desembargador Rondon. Ordem parcialmente concedida. Concedido. Desembargador Marcos, o 3 da pauta de Vossa Excelência, o parecer é pela denegação da ordem. Em deferimento de suspensão de processo que apura porte ilegal, resistência e desobediência. Como dito, opina a Procuradoria pela denegação e está mantido. Eu estou conservando a custódia. Aqui envolve uma nova situação trazida pelo paciente, obviamente, para produzir prova no processo originário, que envolve atos que ele por si poderia fazê-lo. Houve um acidente em que prestou socorro SAMU e a partir dali um conflito entre policiais e o paciente, e a pretensão do HC era justamente impor efeito prático na produção de provas e assim ou suspender a marcha processual. Eu não visualizei, porque a tese central é cerceamento de defesa. Eu não visualizei, uma vez que a atividade judicial não pode substituir a iniciativa das partes. Está consolidado no STJ essa premissa. Cabe, a meu ver, aqui esse efeito prático que visa repetir diligências à faculdade probatória do paciente, que pode, obviamente, produzi-la, inclusive porque ajuizou ação civil por danos morais, até mesmo a prova no juízo civil poderá ser emprestada. Então eu não reconheci o constrangimento, de modo que eu estou de forma sintetizada, encaminhando em consonância com o parecer ministerial pela denegação. Desembargador Rondon. Quarto, da minha relatoria. Quarto, furto. Eu estou denegando a ordem. Furto qualificado, prisão em flagrante, convertida em preventiva, alegado excesso de prazo na apreciação da prisão em flagrante, inexistência, trâmite dentro da normalidade, homologação e conversão em preventiva em tempo razoável, constrangimento legal não configurado, ordem denegada de acordo com o parecer. A alegação aqui, em suma, era de que o juiz demorou para homologar o flagrante, mas uma vez convertido, superado. Eu estou denegando a ordem. Desembargador Marcos, o 5 da pauta de Vossa Excelência, parecerá pela denegação. O 5 ocorrerá a revogação pelo juízo singular no curso da impetração, de modo que estou julgando prejudicado o HC. Estou de acordo, desembargador.
E o 7 de Vossa Excelência também, desembargador Marcos. O indeferimento da revogação, nesse caso, envolve roubo majorado pelo emprego de arma e concurso. Estou encaminhando o voto em consonância com a orientação ministerial, também pela denegação, uma vez que a tese da negativa de autoria, o tribunal já consolidou que não é matéria passiva de aferição na via eleita. A garantia da ordem pública está centrada na reiteração, uma vez que o paciente responde por homicídio. A discussão que envolve o regime não me parece razoável nesse momento da persecução e não evidenciei, embora hoje estou seguindo a proposta na ADI relatada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de o juiz dar concretude à substituição sempre, né? Sempre. Eu, neste caso aqui, pela violência, com concurso de pessoas e em vítima adolescente, né, gerou ainda um desdobramento mais grave, a meu ver, eu não estou identificando a pertinência para substituir a prisão. Portanto, estou denegando a ordem também. Estou de acordo. O 8º da minha relatoria, HC, a comarca de Comodoro, são 3 pacientes. Um dos pacientes, que é o Bruno da Silva Alexandre, eu estou mantendo a custódia cautelar dele. Ele é realmente reincidente, responde a 5 processos, 5 ações penais por furtos qualificados. Com relação ao paciente Adenilton Carlos da Silva, o próprio Ministério Público de primeiro grau anuiu a sua liberdade provisória. O juiz entendeu que ele seria reincidente específico, mas eu fui verificar, na verdade ele não tem nenhuma ação penal, porque ele foi absolvido na ação penal referida pelo magistrado de primeiro grau. E o 3º paciente, que é o Adriano, a prisão preventiva dele foi decretada unicamente pelo fato dele não ter comprovado seu endereço nos autos. Mas, em relação a ele, eu estou impondo uma medida cautelar de comparecimento bimestral ao juízo para informar e justificar suas atividades. Marcos. Mais ou menos. Desembargador Marcos, o 9 é de Vossa Excelência. Delcino Roman Pires, preso em razão de tráfico e corrupção de menores, busca a revogação da prisão preventiva, aplicação de medidas alternativas à Procuradoria, opina pela denegação. 1 quilo de cocaína. Garantia da ordem pública é a síntese do parecer ministerial. O caso aqui envolve clara comercialização com participação de menor. Não identifiquei também a possibilidade aqui de substituir, porque há registro de reiteração indicado pelo juízo da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. E mais ainda, a instrução já está marcada daqui a menos de mês e dia, de modo que eu estou reservando ao juízo a conclusão segura da instrução, portanto, denegando a ordem. De acordo. Ordem denegada. O 10º é da minha relatoria. O crime é de posse irregular de arma de fogo, sequestro, formação de quadrilha e tortura majorada. Na verdade, se trata de uma reiteração de pedido formulado já em HC e já indeferido por esta Câmara. Eu estou conhecendo parcialmente da ordem, conhecendo apenas em relação ao excesso de prazo que não foi alegado no outro HC.
E neste aspecto eu estou denegando a ordem porque não há desídia do judiciário, são diversos réus com expedição de diversas cartas precatórias. A defesa insistiu na inquirição de uma testemunha, de modo que eu estou denegando a ordem, conhecendo parcialmente e denegando a segurança nos termos do parecer ministerial. Acho que é isso, né? É isso. Exatamente, mostrando o parecer ministerial. Senador Rondon. O 11º é da minha relatoria também, HC, garantia da ordem pública, habitualidade delitiva, ordem denegada. Eu estou denegando a ordem de acordo com o parecer em razão da habitualidade delitiva. Desembargador Marcos, desembargador Rondon. O 12º, desembargador Marcos, de Vossa Excelência. Impetração em razão de indeferimento de liberdade provisória a Robson Soares dos Santos, a quem se imputa receptação e associação criminosa. Parecer pela denegação. Receptação qualificada, prisão em flagrante. Caso aqui envolve o acautelamento pela decisão do juiz Marcos Faleiros. Discussão sobre a autoria, nós estamos afastando. Há registro da prisão em razão de envolvimento em organização criminosa na paraprática especializada, além da receptação de furto, roubo e sequestro na capital. Medida alternativa absolutamente impertinente, a meu ver, pela periculosidade demonstrada pelo juízo sobre os atos do paciente, de modo que eu estou também denegando a ordem. De acordo. 13ª da minha relatoria, o crime praticamente se trata de um HC, o paciente foi preso porque dirigia embriagado, colidiu com outro veículo, fugiu do local e quando a polícia o encontrou, ele apresentou uma falsa identidade e uma carteira de habilitação falsa. Até aí tudo muito bom. Só que ele estava no regime semiaberto, o juiz diz que ele tem diversos registros criminais em seu nome, de modo que eu estou, nessas condições, eu estou denegando a ordem de acordo com o parecer. Desembargador Marcos, desembargador Rondon. 14 da embargos de declaração, rediscussão de causa, eu estou desprovendo recurso, arguição de contradição e omissão, acordo proferido em recurso sentido estrito, homicídio simples na modalidade tentada, coincidência da atenuante da menoridade, omissão e inocorrência, rediscussão da matéria, contradição. Teve apenas um erro material que eu estou corrigindo na ementa, que eu coloquei como sendo homicídio qualificado, se trata de homicídio simples, é a única. Eu estou provendo parcialmente o recurso apenas para fazer essa correção na ementa. Desembargador Marcos Júnior, da pauta complementar número 2. Bamar Júnior, Alexandre Exatamente. Rodrigues. Deferimento de divulgação por tráfico e possível associação. Parecer pela denegação. E eu estou também conservando a custódia, claramente demonstrada a comercialização de drogas na própria residência, local identificado como boca de fumo, presença de usuários no momento da abordagem policial
não estou reconhecendo como absolutamente certa a aplicação do princípio da homogeneidade, por isso estou reservando, obviamente, ao momento oportuno, e dedicação à traficância com condenação por roubo, que é o caso do paciente que estava inclusive cumprindo pena em regime aberto, eu estou mantendo, portanto, a prisão denegando a ordem. Geral da minha relatoria, reze, emenda tem o seguinte, recurso sentido distrito, decisão de pronúncia, homicídio qualificado, pretendida exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, inviabilidade, ausência de prova robusta, comprovação da materialidade e presença de indícios suficientes de autoria, soberania dos veredictos nos crimes dolosos contra a vida, recurso desprovido de acordo com o parecer ministerial. Desembargador Rondon, tá, ok. Então, desembargador Marcos, o 2, vamos só anunciar, né? O 2, eu não tenho nenhuma divergência com o desembargador Marcos. O provido, o desembargador Marcos proveu parcialmente para readequar a pena. O 3, desembargador Marcos, conheceu provendo parcialmente também para readequar a pena. O 4 foi provido recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Isso. O 6 está desprovendo o recurso, mas readequando a pena de Silberto Rodrigues. O 7, o desembargador Marcos está provendo para readequar a pena. O 8 está desprovendo o recurso. O 9, o desembargador Marcos está provendo parcialmente para readequar a pena. O 10 está desprovendo o recurso. O 13, o desembargador Marcos está desprovendo o recurso. O 13. O 15, o desembargador Marcos eu fiz voto escrito também, ressalvando meu ponto de vista, está desprovendo o recurso, aquela situação de crime de estupro do vulnerável. Agora já o STJ afirmou a posição lá do recurso repetitivo, né? Deixa eu ver se tem mais algum desembargador Marcos. 18 do desembargador Marcos. Está provendo recurso para condenar Alex Rafael Guzmão por latrocínio e conhecendo em parte o recurso de Alex Rafael Guzmão, mas está desprovendo. Então, provendo o da promotoria e desprovendo o do réu. O 19º da promotoria e coincidem. Ok. O 19º está sendo desprovido o recurso. O recurso. Acho que só, né? Só apenas esse desembargador Marcos, né? Agora. Quinto. Eu não tenho quinto aqui. O quinto é da minha relatoria. A emenda é a seguinte: porte ilegal de arma de fogo.
uso uso permitido, resignação da defesa, pretendido reconhecimento da prescrição retroativa, transcurso de mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, extinção da punibilidade da prescrição retroativa, restituição do valor integral pago com fiança, possibilidade de ação penal extinta, recurso provido de acordo com o parecer. Extinção de punibilidade. 11º desembargador Marcos. Também extinção de punibilidade. por alerta aí da Procuradoria, estou julgando, declarando extinta e, portanto, julgando prejudicado. 12º de Vossa Excelência, desembargador Marcos. 12º, né? Uhum. Recurso ministerial, absolvição sumária por embriaguez, Né? Procuradoria pelo provimento Uhum. e nós já firmamos entendimento, inclusive trago jurisprudência desta Câmara e também da terceira, né, no sentido com a alteração da lei, né, outros meios, né, o caso é confesso, né, e o juízo entendeu por bem interromper aí o curso regular da ação. Estou provendo, portanto, para determinar Sim, de acordo. processamento da ação penal. Curso provido. 14º de Vossa Excelência, desembargador Marcos, parecer é pelo desprovimento do recurso. O apelo de Jaziel Ribeiro, ameaça em ambiente doméstico, parecer é pelo desprovimento e fazendo a releitura dos autos, eu não cheguei a outra conclusão, senão a do próprio juízo da causa, de modo que eu estou desprovendo o recurso. Desprovido o recurso. Desembargador Marcos, 16º de Vossa Excelência. Homicídio culposo na direção de veículo, com substituição e suspensão do direito de dirigir, pretensão absolutória. Procuradoria opina pelo desprovimento, discussão de culpa, uso de segurança, não uso, e é um revolvimento aí das teses, né, que o juiz singular muito bem enfrentou, e eu estou aderindo também à conclusão de primeiro grau para desprover o recurso. 17º da minha relatoria, lesão corporal grave, recurso defensivo, ele alega no recurso defensivo a imprestabilidade do laudo complementar porque teria sido confeccionado após 30 dias, pretendida desclassificação para modalidade simples, impossibilidade, prova válida e circunstâncias judiciais desfavoráveis, exclusão, inviabilidade, reincidência não caracterizada, recurso ministerial, valoração das circunstâncias negativas, adequação, comportamento da vítima, condição neutra que não interfere na dosimetria da pena, recurso parcialmente provido. Estou mexendo só na readequação da pena. Desembargador Marcos? 20º é da minha relatoria. Posse ilegal de arma de fogo, reincidência, consideração na primeira e na segunda fase da dosimetria. O juiz aqui considerou a reincidência dele tanto para negativar os maus antecedentes como a reincidência. Então, bis in idem, e acabei compensando a reincidência com a confissão. Então, estou provendo parcialmente recurso para essa finalidade. 21º, embriaguez ao volante, ausência de exame de alcoolemia, fato anterior à edição da Lei 2.971, impossibilidade de prova unicamente testemunhal, absolvição sumária, recurso desprovido de acordo com o parecer. Porque naquela época não existia ainda a possibilidade. 22º, porte ilegal de arma de fogo permitido, prescrição retroativa suscitada pela Procuradoria de Justiça. Eu estou acolhendo o parecer, estou declarando extinta a punibilidade e recurso prejudicado. 23º da minha relatoria. Porte ilegal de arma de fogo, prescrição retroativa suscitada pela Procuradoria. Eu estou também... É esse mesmo? Será que eu não confundi? Esse aqui, o 23º. Me dá o outro que foi antes desse. Acho que eu acabei lendo a linha todo.
Não, isso aqui, esse aqui da prescrição é que é o 23. Eu estava junto, eu acabei lendo. O 22 é furto qualificado, condenação, resignação ministerial, reconhecimento da causa de aumento decorrente do repouso noturno, crime praticado à noite, período de maior vulnerabilidade, pena redimensionada, recurso provido. Eu estou provendo o recurso do Ministério Público para reconhecer o furto qualificado, porque independente de ter gente ou não na casa, a jurisprudência, a doutrina entende que caracteriza a qualificadora. Eu estou provendo o recurso do Ministério Público nesse sentido, mas eu estou também fazendo isso. Exatamente, eu estou provendo o recurso do Ministério Público. 24, desembargador Marcos. Parecer pelo desprovimento do recurso. Regressão do semiaberto fechado. Houve fuga. 39 anos de regime fechado. Houve a fuga, né? Confirmada em procedimento administrativo e, portanto, o juiz reconheceu a falta grave, aplicação do artigo 55, combinado com 118.1 da LEP, rigorosamente correta a providência do juiz, por consequência do próprio ato do reeducando, de modo que eu estou desprovendo o recurso. O 25º é um agravo em execução. O que aconteceu aqui? O juiz da execução, ele acabou por modificar o regime de pena imposto na sentença. E o fez equivocadamente, porque ele afastou apenas porque considerou que o crime não seria hediondo e por isso ele modificou o regime de fechado para o semiaberto. Só que o juiz que impôs a condenação, ele não se fundamentou exclusivamente na hediondez do crime, mas também nas circunstâncias judiciais. E nessas condições ele não poderia, sem ofender a coisa julgada, alterar o regime de pena imposto na sentença. Então a emenda é a seguinte: resignação do Ministério Público, rejeitando a reforma da decisão que alterou o regime de cumprimento inicial da pena, possibilidade, ofensa à coisa julgada material, regime corretamente fixado com base nas circunstâncias do caso, bem como na quantidade e natureza das drogas apreendidas, recurso conhecido e provido. Então, isso, exatamente. O juiz das execuções, ele passou. Exatamente. Nessas condições não, porque se tivesse firmado, o regime de pena tivesse sido fixado de acordo, por conta apenas da hediondez do crime, que o Supremo acabou afastando, não teria problema nenhum. Poderia. Mas só que não foi exclusivamente na hediondez do crime, mas também nas circunstâncias judiciais. Isso, exatamente. Então eu estou provendo o recurso para... Nada mais a ver, agradecendo a presença de todos, especialmente do desembargador Rondon, que gentilmente aqui compareceu para nos ajudar. Declaro encerrada a presente sessão.